Olha, eu sou prima do Michael, então é lógico que eu vou chorar. Mas não apagueis o Espírito. O brilho do Espírito Santo, ele está brilhando o tempo todo. Nós não temos o poder, no estralo de dedos, apagar o Espírito Santo. Nós não temos esse poder. Mas nós temos a responsabilidade de nos posicionar quanto ao brilho de Cristo, quanto à luz de Cristo. Nós não temos o poder de apagar Jesus, mas nós temos a possibilidade de nos distanciar dele. E aí? Vocês acabaram de ver uma peça teatral, onde representa pessoas mascaradas na igreja. Como que você está? É muito fácil a gente erguer nossas mãos, cantar uma música, sentar nesses bancos incrivelmente confortáveis. Afinal, estamos mascarados mesmo. Ninguém vai perceber o meu pecado de estimação. De Deus não se esconde nada. Nós podemos apagar o Espírito através das nossas escolhas. Nós apagamos o Espírito quando nós ignoramos as vontades dEle, quando nós ignoramos os pensamentos dEle, quando nós ignoramos os sentimentos dEle. O Espírito, Ele é uma pessoa. E assim como eu e você temos os sentimentos, Ele também tem ao nosso respeito. Ele também pensa em nós, Ele também quer realizar coisas em nossas vidas, mas e aí? Nós queremos que Ele realize as obras dEle nas nossas vidas? Amém. Vamos lá. Quando eu estava em casa, numa sexta-feira, eu tinha voltado do colégio e aí Deus estava falando muito forte comigo a respeito de cristãos mascarados diante da presença dEle. E eu não entendi. Eu falei, mas Deus, o que o Senhor está querendo falar? Como assim, cristãos mascarados diante da tua igreja, Pai? Nós somos os seus filhos. Deus falou, hipócritas mascarados diante da minha presença. E eu fiquei me questionando, né? Mas, meu Deus, o que está acontecendo? O que Jesus está querendo me falar? E aí eu cheguei em casa, eu tomei meu café da tarde, normalmente, como eu sempre faço, depois que chego do colégio. E Ele ainda começou a ministrar no meu coração. Arranque a sua máscara e me sirva como uma verdadeira adoradora. Eu falei assim, meu Deus, que forte, né? Amém. E aí eu fui fazendo outras coisas, deixei isso passar batido, e aí eu comecei a arrumar minhas coisas, eu fui tomar banho, e Deus estava lá, falando comigo, tire essa máscara e me adora como uma verdadeira adoradora. Amém. E aí, os meus avós, eles vieram aqui para a igreja, porque ia ter uma confraternização do discipulado do pastor Takemi. Então, eu fiquei em casa mesmo, quis ter uma comunhão com Jesus. Então, depois que eles saíram, eu coloquei um louvor lá, tô orando o som, acho que os vizinhos até ficaram meio assim, mas eu coloquei e comecei a louvar Jesus. E comecei a exaltá-lo, engrandecê-lo. É como se eu estivesse aqui na igreja. A mesma adoração que eu estava fazendo aqui na igreja, eu fazia em casa. E eu adorava Ele, eu cantava Ele, eu me quebrantei diante da presença dEle. Só que, mais uma vez, Ele veio e falou no meu coração, tire a máscara. E aí Ele começou a me passar esse teatro. Começou a vir esse teatro em minha mente, a palavra em meu coração. Ele começou a falar muito forte comigo. E eu falei, Deus, então vamos lá. O que o Senhor quer fazer com esse teatro? O que isso quer dizer? E aí eu comecei a sentir uma angústia muito forte em meu coração. Eu comecei a sentir uma tristeza. E era como se fosse uma faca que penetrava no meu coração e esfregava assim.
E o tamanho dor que eu senti, eu começava a chorar gritando. Eu nunca chorei daquele jeito, e eu chorava gritando e minha garganta ficava doendo. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo me disse que é desse jeito que Ele fica quando vocês não adoram verdadeiramente a Ele. O Espírito Santo falou, é assim que eu me fico, que eu me encontro quando vocês colocam uma máscara diante da minha presença e não me adoram em espírito e em verdade. Irmão, se isso aí não te dá um temor, eu acho que vocês precisam rever a sua vida espiritual. Nós apagamos o espírito quando cometemos iniquidades e pecados e não nos arrependemos verdadeiramente. Abre a Bíblia de vocês lá em Isaías 59, 2. É 2, 59, 2. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Como nós, sendo cristãos, estamos se comportando diante da presença de Deus? Como eu disse, nós estamos tão conformados com a nossa rotina que não percebemos que não estamos adorando a Deus quando viemos no nosso culto. Nós estamos tão acostumados a vir para a igreja, sentar nesses bancos confortáveis, levantar nossas mãos, cantar uma música, feliz da vida, ver as meninas que ministram aqui a dança, ouvir um louvor, afinal, é uma canção que é muito tocante. Nós estamos acostumados a estar na presença de Deus. Tem uma canção em que diz que eu não quero me acostumar, eu preciso de Ti em todos os meus dias. Mas, infelizmente, nós temos se acostumados até a cantar essa música. Não apague o Espírito Santo de dentro de você. Não apague o Espírito Santo de dentro de você. O Espírito Santo, Deus, Ele busca, Ele anseia pelos filhos que o adoram em espírito e em verdade. Como que você tem louvado a Deus? Abre a sua Bíblia agora, novamente, em João 4, 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Será que é difícil de nós entendermos que quando nós colocamos da presença de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, não adianta gritar, Deus! Onde está você? Deus! Eu preciso de Ti. Venha realizar o que está escrito em Atos 2. Vem
Sabe quando Deus vai realizar o que está escrito em Atos 2 e em Joel? Quando nós não estamos verdadeiramente relacionados a Deus? Fala aí, pastor. Never. Never. Quando nós estamos aqui na igreja e não adoramos a Deus em verdade, as canções que nós cantamos se tornam apenas canções vazias e insignificantes para Deus. Como eu disse, é muito fácil a gente adorar a Deus aqui dentro, mas e lá fora? O mesmo brilho do Espírito Santo que brilha aqui dentro de você, tem brilhado lá fora? Nós cantamos aqui que Deus é tudo. Tu és tudo que eu quero ter, tu és tudo que eu quero ser, e como um selo em meu coração, tu és o meu tesouro. Deus tem sido o teu tesouro mesmo? Ele tem sido a sua prioridade? Em que lugar, em que tempo você tem colocado Deus na sua agenda? Você tem que ir lá e falar assim, não, calma aí. Eu tenho que acordar amanhã de manhã umas 6 horas. Acordando às 6 horas, eu preciso fazer um café, por causa que o meu marido, ele precisa trabalhar. Então, ele tem que tomar um café antes, e aí eu preciso me trocar. Depois que eu me trocar e tomar o meu café com meu marido, eu vou acordar meus filhos, vou mandar eles se trocarem para ir para o colégio. Meu marido, ele vai para o trabalho, eu levo meus filhos, eu volto para casa. Eu arrumo a minha casa, eu faço almoço, depois meu marido, ele volta, almoça, meus filhos também voltam da escola, almoça. E aí, depois eles saem de novo para o trabalho e eu fico em casa arrumando. Depois eu saio, eu preciso ir lá no centro hoje, nossa, é verdade. Precisava no centro, porque como que está no final do ano, tem muitas festas acontecendo, eu preciso comprar um presente. Depois eu volto para casa, eu tomo banho, meus filhos chegam, eu dou banho nos meus filhos, meu marido chega, eu faço a janta, a gente janta. E aí nós vamos dormir. Onde você tem colocado Deus? Raquel, é que você não entende, a minha vida está muito corrida. Tem muitas coisas acontecendo. Se você não colocar Deus como a sua prioridade, como você quer ir para o céu? Se Deus não tem sido a sua prioridade, nem aqui na terra, como você vai entrar no céu? Quando? Never. O mais triste é que fingimos ser quem não somos aqui. O mais triste é que muitas das vezes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, têm se colocado na presença de Deus de maneira indireta, de maneira em que tanto faz. Isso entristece o Espírito Santo, porque assim como eu disse que Espírito Santo é uma pessoa, ele também se entristece. Quando nós estamos louvando e não estamos com uma intimidade com Deus, e a gente louva, canta, vem para a igreja e somos cristãos de fachada, cristãos duas caras, nós não passamos de vasos vazios. Quando fingimos estar sendo cheios de Deus, é ali em que nós somos esvaziados do Espírito Santo. Nós não podemos ser vasos rachados. Por quê? Porque quando um vaso ele é cheio,
e ele é perfeito, não tem como ele se esvaziar. Mas a partir em que se encontra uma rachadura, apenas uma, aquilo que tinha dentro do vaso começa a escorrer e o vaso fica vazio. Que tipo de vaso você é? Porque o Espírito Santo, ele é como se fosse um óleo em nossas vidas. Você tem se esvaziado ou você tem estar se enchendo cada vez mais da presença dele, do Espírito Santo? Antigamente, para entrar na presença de Deus, precisavam fazer muitos sacrifícios. E somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar realmente na presença de Deus. Hoje, nós temos o livre acesso ao coração de Deus. Porque um cordeiro santo, ele morreu por mim e por você, para que a gente pudesse alcançar a Deus. E o mais triste é que a gente continua mascarado diante da presença de Deus. O mais triste é que a gente finge ser cristãos que não somos aqui. É muito fácil adorar a Deus aqui. Difícil é você adorar lá fora. Porque lá fora, o que os meus amigos vão pensar? Eu, cristã? Até parece. Eles vão tirar sarro de mim, os meus amigos. Eles vão ficar falando, lá vai a crente. Não pode cantar uma musiquinha mundana, não pode rebolar até o chão, dancinha do TikTok. Se o pastor vê, misericórdia. Não posso cantar as músicas que eu gosto, que me agrada. E aí, se eu falar um palavrão, né? Crentes duas caras. Como que você pode louvar a Deus dentro da igreja se lá fora você louva Satanás? Como que uma boca santa fala maldições? Lá em Mateus 5,14, ele vai falar pra gente que nós somos a luz do mundo. Aqui, dentro da igreja, nós temos a luz de Cristo estampados em nós. Isso é nítido. Mas e lá fora? Como é que tem sido a sua luz? Já que você é a luz do mundo. Você tem falado do amor de Jesus para as pessoas lá fora? As pessoas que precisam? As pessoas que estão morrendo em prostituições? Você tem falado de amor de Deus para aquelas pessoas que estão se drogando? Para aquelas pessoas que estão na balada curtindo? E tudo passageiro. É tudo passageiro. Você está sendo luz de Cristo onde você vai? Na sua escola? No seu trabalho, na sua casa, e principalmente na sua casa, como você tem se comportado? Porque em casa ninguém me vê. Eu fico só no meu quarto. E aí? Está na hora da gente se arrepender verdadeiramente e se posicionar contra o brilho da luz do Espírito. Está na hora da gente se posicionar mais próximos de Jesus. Irmãos, nesse ano foi um ano de muitas realizações para nós adolescentes aqui na nossa igreja. Nós fomos para o encontro com Deus lá na Paz Church e foi tremendamente bom. Nós fomos em 12 adolescentes, eu até fico brincando, falo assim, os 12 discípulos de Jesus estão indo encontrar Deus. E aí nós fomos para esse encontro com Deus, nós enchemos da presença dEle, fomos transformados, libertos, renovados pelo poder dEle. Nós voltamos para cá,
E a gente foi contando os testemunhos que aconteceu. Os irmãos ficaram completamente tocados e decidiram também ir. As mulheres foram para o encontro com Deus e os homens também foram para o encontro com Deus. Da mesma forma em que nós fomos cheios na presença de Deus, os que foram no encontro com Deus, os homens e mulheres, também foram cheios da presença de Deus. Mas e aí? Lá no encontro com Deus, nós adorávamos Ele de manhã, de tarde, de noite. Não havia celular, não podíamos conversar. Era somente adorar a Deus. E era muito gostoso estar na presença de Deus naquele local, porque a gente sentia Ele e não era normal. Era sobrenatural a forma que Ele se movia lá. Nós voltamos. Como que está a sua vida espiritual? Adorar a Deus lá na Past Church é maravilhoso, adorar aqui é maravilhoso. Mas sabe o que é engraçado? É igual nesse teatro. Quando Deus ele me mostrou esse teatro, nessa parte em que Jesus ele retira nossas máscaras e nós mesmos pegamos a nossa máscara e jogamos, porque é eu e você que tem que tomar essa posição de arrancar as nossas máscaras e jogar nos pés da cruz. Ele me falou comigo muito forte. Nós fomos para o encontro com Deus. A máscara que havia em nós foi retirada. E saímos da mornidão, saímos do raso. Nós fomos no mais íntimo, profundo com Ele. Mas nós voltamos. E aí, vocês que foram para o encontro com Deus? Voltaram a colocar as suas máscaras igual foi representado aqui? Você tem sido constante? Você tem buscado a Deus como você buscou lá no encontro com Deus? Lá no encontro com Deus foi muito fácil buscá-los, apenas só tinha Ele lá. Era falado somente dele lá. Mas e aqui, em Campo Mourão? Como está a sua vida espiritual? É engraçado, né? Ai, mascarado. É igual Satanás que fica rindo de muitos cristãos que estão sentados aqui nessa noite. É forte, né? Na quinta-feira, nós cantamos que Deus ele era o nosso bem mais precioso. Que Ele era bem mais importante do que todos os outros tesouros que a gente poderia encontrar aqui, nessa terra. Você tem amado a Deus como você tem cantado hoje? Você tem amado a Deus verdadeiramente, como você cantou na quinta-feira, nessa quinta-feira? Falando que Deus é o bem mais precioso que você tem, mas e aí? Qual que é o seu tempo que você tem com Ele? É o tempo que sobra de noite? Está na hora de nós, os filhos de Deus, os filhos de quem Jesus passou naquela cruz, carregou aquela cruz não era para Ele. Era para Barrabás. E Barrabás, traduzido, ele significa filhos de Deus. Então a cruz não era para Jesus, era para nós, os filhos de Deus. E naquela época, eles faziam a cruz em tamanhos para as pessoas que iam morrer na cruz. Então, a largura, a altura, era tudo medido na pessoa que ia morrer na cruz. Mas Jesus, não era para Ele morrer na cruz. Não era para Ele ter morrido na cruz, era para Barrabás ter morrido naquela cruz. Para os filhos de Deus. No entanto, quando Jesus ele foi crucificado, o seu ombro ele deslocou. Porque não era do tamanho dele aquela cruz. Era para mim e
e para você. E aí? A cruz está tão acostumada hoje em dia a falar sobre a cruz, que a gente perdeu de fato o real motivo dela, o motivo da crucificação de Jesus. Jesus morreu por mim, né? Na verdade, ele morreu por mim, para que eu pudesse ser liberta. E é isso. Jesus morreu na cruz por você, para que você fosse liberto, sim, mas salvo e servo. Não adianta a gente colocar um colarzinho de cruz no nosso pescoço se a gente não entende o real motivo dela. Qual é o motivo da cruz para você? Se nem a cruz para você te importa mais, ter intimidade com o Espírito Santo vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai, irmãos. Não muda nada. Vou fazer uma pergunta. E eu quero que vocês fiquem aí pensando, né? Tals. Vocês deixariam uma pessoa que vocês não conhecem, não tem intimidade, não conhece, não é da sua família, não é seu amigo, entrar na sua casa? Deixaria? Não. No céu não vai ser diferente. Deus, ele não vai permitir que as pessoas que ele não conhece entrem no céu. Raquel, mas como que eu faço para Deus me conhecer? Intimidade. É uma pergunta óbvia, irmãos. Já tem a resposta ali. Mas a decisão é sua, a decisão é minha, de me posicionar quanto à intimidade de Deus, me posicionar quanto à luz de Cristo. Se Deus não te conhecer no dia do juízo final, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Acredito que ninguém está querendo ouvir isso, ninguém está preparado para ouvir isso. Então é a hora, e de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Já deu o tempo da gente adorar a Deus razoavelmente. Tipo, eu vou louvar uma musiquinha, eu vou cantar, eu vou dançar. Depois eu vou lá, me ajoelhar lá no altar. Vou me humilhar lá para Deus. Vou mostrar para as pessoas que eu mudei. E isso. No mais tarde eu vou lá para minha casa e já pego aqui, ó, meu pecado de novo, já pego aqui a minha iniquidade. E junto com eles vai vir mais 7 demônios comigo. Irmãos, estar aqui falando essas coisas é muito difícil. Só que o mais difícil mesmo é voltar para casa da mesma forma que você veio para a igreja depois dessa ministração. Porque não tem como, não tem cabimento. Depois que você viu que as pessoas ficam mascaradas diante de Deus, depois que vocês viram que depois que elas são libertas, elas têm a real intimidade com Deus e saem espalhando o evangelho para todas as pessoas, para que elas possam encontrar verdadeiramente Jesus. Só que aquela uma que voltou, pegou a máscara de novo, ela já estava acostumada com o raso. E a mesma pessoa que não queria ficar no raso está voltando. Porque é muito difícil ela ter uma verdadeira intimidade com Deus. Então ela pega a sua máscara, coloca no seu rostinho lindo e volta e senta nas cadeiras da igreja. Pá! E o que Satanás faz? Dá risada. É lógico. É mais um para ele. Depois ele te prende nas cadeiras e te impede de vir e se ajoelhar e se arrepender verdadeiramente nos pés do altar. Sabe o que é mais impressionante? É que quando o pastor ele vai vir, sempre quando vai encerrar o culto, o pastor ele sempre sobe aqui no altar e fala para quem quer uma oração.
Dá para contar nos dedos quem quer oração. Quem precisa de Jesus? Dá para contar nos dedos quem precisa de Jesus. Sabe, o que é engraçado é que Deus não precisa de mim e de você. Somos nós que precisamos de Deus. Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Santo, Ele é os reis dos reis. Ele não precisa de mim e de você, mas nós precisamos dEle. Nós que precisamos de Jesus. E quando o pastor ele pergunta essas coisas, quem quer verdadeiramente receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, são poucas pessoas que querem. Porque já estão tão acostumados a viver no pecado, é tão gostoso viver no pecado. Sabe o que Deus está falando? Hipócritas. Me adoram, vão na minha casa, mas não passam de vasos rachados, vasos vazios, inúteis, sem utilidade nenhuma para mim. Irmãos, que essa noite, quando o pastor fizer o apelo aqui, que vocês possam sair do lugar de vocês com um coração quebrantado de verdade. Não seja cristãos duas caras, cristãos que vivem na base de atores, que são atores dentro da igreja, que fingem louvá-lo aqui. Não sejam, irmãos, venham com um coração humilde, venham com um coração disposto a ter mudança, porque Deus, Ele quer operar milagres na sua vida, mas basta eu e você querer que Ele faça. Deus, Ele só está esperando. Na representação que nós fizemos aqui, quando a pessoa estava presa na cadeira, e Satanás estava falando com ele, e amarrando, Deus, Ele ficou aqui ansiando para que o filho se arrependa e volte. Ele não fez isso. Mas o Espírito Santo ficou aqui, orando. Quando o Espírito Santo, ele vê que a sua vida não está muito legal, que você está pecando, ele ora por você, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, assim como ele me mostrou. Irmãos, eu não quero nunca que vocês sintam aquela dor. Porque era como se você estivesse realmente morrendo. E eu chorava, falava, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tira isso logo, passa logo. Porque é uma dor horrível. E é assim que Deus fica, é assim que Deus se sente quando nós não o adoramos em verdade, em espírito. Abram sua Bíblia lá em Tiago 4:8. Raquel, como é que eu faço para que eu tenha um Peniel com Deus? Para que eu fique face a face com Deus e que eu fique na presença dEle de verdade, que eu adoro Ele de verdade. O que eu faço? Sabe, eu já estou aqui no pecado, eu quero sair daqui, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Muitas das vezes a nossa Bíblia ela fica aberta lá na nossa casa. Ou até aqui na igreja. É igual a Meg fala. Como é que você vai para a guerra sem ter uma Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa espada. A gente tem que ter a Bíblia bem pertinho
de nós. Porque se alguma coisa acontecer, a gente fala a palavra. Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele escreveu aqui foi do coração de Deus. Então a resposta é aqui, a resposta é a Bíblia. A Bíblia é o dicionário dos cristãos. E lá em Tiago 4:8, vai falar: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E já temos aqui o que a gente precisa fazer. Chegar até Deus. Voltar. Se arrepender. Se lembrar de onde é que Ele nos tirou. Se arrepender e voltar. Quando nós já chegamos a Deus, Deus se chega a nós. Limpai-vos suas mãos, pecadores. Tá. Me cheguei a Deus. Agora, eu vou me consagrar a Deus. Eu vou limpar as minhas mãos. Porque eu sou pecadora, eu não mereço de nada que Deus fez por mim. Eu não mereço a cruz. Eu não mereço o amor dele. Então eu vou me lançar aos pés dele. E vou me limpar diante da presença dele. Porque eu o amo. Porque ele me amou primeiro. Então, eu vou me jogar nos pés dele e vou limpar as minhas mãos. Porque com as mãos eu pequei. Eu vou limpar os meus pensamentos, porque com os meus pensamentos eu também pequei. Eu vou limpar os meus olhos, porque eu também pequei vendo que eu não deveria ver. Eu vi pornografia, eu vi a bundona grande que a mulher tinha. A Bíblia fala assim que quando um homem cobiça a mulher, e mesmo tendo um relacionamento, ele já cometeu o adultério. Com os próprios olhos você peca. Então, eu vou limpar os meus olhos na presença de Deus. Eu vou limpar a minha boca, porque como é que pode uma boca adorá-lo? A mesma boca que adora aqui dentro fala palavrão lá fora. Não está certo, Deus. Eu vou limpar a minha boca diante da tua presença. Tem uma musiquinha de infância que a minha mãe cantava para mim. E fala: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava os meus pés, porque eu pisei em lugares que não eram santos. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu vou limpar as minhas mãos, porque através dela eu pequei. Porque através dela eu me masturbei. Porque através dela eu matei alguém. Eu vou limpar a minha boca. Porque a minha boca não é uma boca santa. Porque eu falo palavrão. Porque eu canto músicas mundanas. Músicas que não convêm a Deus e não convêm a mim. Então eu vou lavar as minhas bocas diante de Deus. Eu vou lavar os meus ouvidos, porque eu ouvi aquilo que não agrada a Deus. E se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que me comportar como templo, limpo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que estar com vestes de acordo a Ele. Com vestes que ao Ele olhar, Ele se agrada, Ele fala: ali vai a minha filha. Como que você tem se vestido para entrar na presença de Deus?
Mari, você não sabe, tem um gatinho na minha igreja. E sabe o que ele falou para mim? Paz do Senhor! Ai, ele é tão lindo. Eu vou arrumar o meu cabelo. Eu vou fazer uma maquiagem muito linda. Eu vou colocar a minha melhor roupa, o meu melhor sapato e vou lá na igreja, porque ele vai estar lá. Aqui é a casa do Espírito Santo. Aqui é a casa do Pai, a casa de Deus. Você tem falado para Deus? Deus, tá vendo essa calça linda? Tem até uns glitter aqui. Eu tô usando ela para ir para sua igreja te servir. Deus, tá vendo esse cabelo lindo que eu fiz hoje, a Camila que fez, graças a Deus pela vida dela? É para estar na tua presença impecável. Deus, tá vendo essa maquiagem que eu fiz? É para te louvar e te engrandecer. Deus, tá vendo essa blusa que eu estou? Ela é linda, ela é da igreja. E eu estou indo com ela te louvar, te engrandecer. Se você vem para a igreja para se amostrar, vai para a praça. Se você não vem para a igreja lindo, bonito, mas para louvá-lo, porque aqui habita o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, aquele que é santo, aquele que é limpo, que é lindo, que é belo. Você é a noiva dele. Se você não vem para a igreja lindo para ele, vai lá para a praça, passear, colocar uma roupa bonita, vai lá tirar as fotos lá no chafariz. Purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Purificar o coração. Deus, eu pequei. Mas Espírito Santo, eu me arrependo pelo meu pecado. Espírito Santo, tire, Jesus, do meu coração aquilo que não te agrada. Tira, Jesus, toda a frieza espiritual. Tira, Jesus, todo o coração de pedra que eu coloquei em mim mesma por não te adorar em verdade. Perdão, Jesus. Purifica o meu coração. Eu quero ter um coração segundo ao seu. Assim como Davi teve um coração semelhante ao de Cristo, eu quero também ter. Então lava com o seu sabão santo o meu coração. E Deus vai fazer, porque Ele quer fazer. Basta eu e você pegar a nossa máscara, jogar nos pés dEle e falar: Jesus, eis-me aqui. Limpa-me, transforma-me, me renova. Que eu seja transformada para transformar vidas lá fora. Então, aqui no Tiago 8, já temos a chave, já temos o mandamento a ser feito quando nós precisamos de Deus. Chegar a Deus, Ele já chegará de nós, nos arrepender, nos limpar, nos purificar diante da presença dEle. Vamos voltar lá em João, agora? João 4. 23. O louvor já pode subir. Na verdade, vamos ler a partir do 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Nós adoramos o que não conhecemos. Nós conhecemos a Deus? Temos intimidade com Deus? Temos? Amém. Então, prosseguiremos. Nós o adoramos porque nós o conhecemos. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, hoje é a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade.